Vamos lá? Bom dia, prof. Bom dia. Aula de história. Tem um para-acaso de história para corrigir, ok? Todo mundo fez? Ok, eu fiz. Vou fazer uma chamada aqui rapidinho, tá bom? Tá. Gustavo, Maria Eduarda, Manu, Bianca, Cauã, Carol, Luiz, Gustavo de novo aqui, Esther, Henrique, Presente. Lohane, Pedro Henrique, Davi. É o Guilherme? Esses Simpsons aí? É? O E mesmo é o Guilherme. É o Guilherme? Guilherme e Giovana. Oi. Não, Guilherme, só queria. É porque eu tô fazendo chamada. Guilherme e Giovana. 15. Isso. Então, vamos lá? Caderno aberto para a gente corrigir o para casa. Professora, Oi. é porque eu não copio para casa, porque eu Por tinha quê? faltado. Tinha faltado? Aí, quando a gente falta assim, o que a gente tem que fazer? Manu, quando a gente falta assim, as aulas, elas, depois que termina a aula, a professora Heloísa manda a aula lá para o YouTube, tá bom? Você é inscrita lá no canal? É, não é? Não, cara, não sei. É porque no celular não dá para escrever canal nenhum. Você assistia às outras aulas no YouTube? Assistia? Lembra quando era, você lembra quando era aula gravada? Uhum, Você assistia às aulas? uhum. Pois é, então, no mesmo canal, tá bom? Aí, quando faltar, Professora, um minuto. Quando faltar assim, Manu, aí tem que ir lá e pegar, ou então no portal da escola, a professora Heloísa coloca o link também das aulas lá no portal, tá? Aí você pega o link, copia e assiste, ok? Tá bom? Vale para você e vale para todo mundo, tá, pessoal? Quando faltar de aula, é só entrar no portal da escola. No final do dia, geralmente o link da aula já está lá no portal, tá bom? Porque ele demora um pouquinho para baixar, mas geralmente no final do dia o link já tá lá no portal, tá bom? Então faltou de aula, entra lá no dia, vê a aula e assiste, ok? Então pega com os colegas aí as atividades, tá bom? ô, Fala, professora, Henrique. sempre Oi. quando eu vou lá no seu canal, eu procuro as aulas e a gente tá fazendo aqui gravada, mas eu não acho nada. Tá Eu lá, vou lá, tá tudo lá. procuro aula, não faço, só vejo as suas aulas gravadas. Essas Não, aulas assim eu não vejo, não. todas estão lá, já coloquei todas. Todas que nós fizemos até ontem estão todas lá. Então, qual que é o nome do seu canal? É Agora eu Heloísa esqueci. Santana. Ah, tá, que agora eu esqueci. Tá? Tá todo lá, ô Henrique. Prontinho? Então vamos lá. Primeira pergunta do para casa. Manu, já que você não participou da aula, você não copiou, tá na hora agora de você copiar as perguntas e tentar fazer aí, tá bom? Então vamos lá. Esther, fala para mim qual que é a primeira pergunta e a resposta. São quantas perguntas mesmo? Cinco, dá um. Quatro. São quatro. 4 a 5, Quatro. Você copiou Que quatro. página? não é página não, é caderno de história, nós estamos corrigindo para casa, ok? Pode ir, professora. Pode ir, Esther. Defina a república. A república pode ser definida como uma forma de governo na qual o povo é soberano.
Ou seja, as decisões do povo são as que devem ser levadas em conta. Isso. Então, estava pedindo para definir república, certo? Luiz, você fez o para casa, amor? Acho engraçado que a gente pergunta, eles desligam a câmera, não responde não. Aqui, vamos ligar a câmera. Só tá a Esther, o Henrique e a Giovana com a câmera ligada. O resto tá todo mundo com a câmera Ô, desligada. prof, hoje realmente não vai dar para ligar a câmera, porque eu não sei o que aconteceu ontem, mas Ah, hoje meu olho ficou todo negociado, tá vermelhão. Eu não sei o que aconteceu ontem. tá, tem que olhar se não é conjuntivite, cuidado, hein? Viu? Maria, Gustavo, Carol, Cauã, Bianca, Guilherme, Guilherme, não estou Gustavo. vendo vocês. É difícil de dar aula sem ver vocês, né? Vamos. O Guilherme falou que não tem facecam. Cauã. Então, vamos lá. Então, a República, a Esther deu aí, né? Forma de governo na qual o povo é soberano. Ok? Desliga o microfone, Davi. Ou seja, as decisões do povo são as que devem ser levadas em conta. É o Brasil, né? Hoje nosso país é república, né? Éramos monarquia e passamos para república, ok? Segunda questão, lê para mim, o Pedro Teixeira. Pergunta e resposta. Monarquia, forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei e rainha, ou seus equivalentes. Isso. Então, eu estava pedindo para definir o que era monarquia. Na monarquia, o governo é o quê? É um rei, o chefe do Estado vai ser um rei ou uma rainha, certo? Eles que possuem o quê? O poder, né? Eles que tomam as decisões para o povo. O povo não participa, não tem participação popular. A decisão é tomada pelo rei ou pela rainha. Então, o que eles resolverem é isso mesmo. O povo não tem o direito de opinar. Ok? Tá no livro, tá tudo no livro, página 4 e 5, tá tudo lá. A outra questão, Lohane. Tá me ouvindo, professora? Sim. A outra é democracia. Entendi, entendemos o governo do povo, pelo povo e para o povo. É um governo da maior, no qual as pessoas podem participar das decisões, sobretudo na eleição de seus representantes. Isso. Então, um governo democrático, né? É um governo que é o quê? Do povo, pelo povo e para o povo. A maioria das pessoas podem participar das decisões que são tomadas, certo? Nas eleições, né? Nós vamos ter eleição agora, né? Em novembro, para prefeito, vereador, né? Então, nós vamos lá, vocês não, né? Os pais de vocês vão lá e vão estar participando das eleições. Então, um país democrático é um país o quê? A democracia é o quê? É onde o povo pode eleger o seu próprio candidato, né? Pode ir lá e eleger, escolher. Por isso que nós devemos, né, saber quem nós vamos escolher, quem nós vamos colocar lá, né? Escolher bem o candidato para que depois, porque depois de escolhido, são 4 anos que fica no governo, né? Então, depois de escolhido, para poder tirar de lá, dá até para tirar, né? Só que dá um trabalhão danado, né? Então,
os pais de vocês, né? Nós que já votamos, você ainda não, né? Mas quando você votar, você já cresça com essa consciência, né? De saber escolher bem o seu candidato. Pode falar, Davi, está com a mãozinha levantada? Eu posso falar ditadura? Vou desativar o chat aqui, porque tem gente que não está fazendo outra coisa a não ser conversar no chat. Então, desativar. Pode falar, Davi. Eu posso ler ditadura? Só isso que eu queria Ah, saber. tá. Você quer dar outra resposta? Pode ir, Davi. Ditadura. Governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que se suprimem ou restringem os direitos. Isso. Então, na ditadura, normalmente o quê? O povo é proibido de participar de forma livre, né? O povo não tem direito de participar de forma livre. Na ditadura, nem sempre que há eleições, tá? A população não pode se manifestar livremente, né? Não pode ir para a rua, não pode fazer passeatas, não pode dar a sua opinião, tá? E é o governo que o quê? Quem define quais as informações que o povo vai ter acesso, tá? Então, esse é o período da ditadura. Você quer falar o próximo, Lohane? Então, pode falar. Cidadania é a união de direitos e deveres de um indivíduo que vive em uma sociedade. Isso. Então, estava pedindo também para definir cidadania, né? Direitos e deveres. Eu tenho os meus direitos, eu tenho os meus deveres, né? Então, a cidadania é o quê? É a união desses direitos e desses deveres, tá? Do indivíduo, seu, né? Você não vive em sociedade? Você é um indivíduo? Sim. Você vive em sociedade? Sim. Então, você tem o quê? Direitos e deveres. E essa união desses direitos e desses deveres é chamada de quê? De cidadania. Pode falar, Cauã. Eu posso falar a resposta que eu coloquei em cidadania? Pode, amor, pode falar. Eu coloquei assim: condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Isso. Na cidadania, o cidadão, né, que somos nós temos o quê? O direito ao voto, né? A liberdade de pensamento, certo? A igualdade perante a lei, a acesso às necessidades básicas. Quais necessidades básicas? Alimentação, saúde, saneamento básico, moradia, lazer, tá? Então, o Estado deve agir o quê? Para garantir esses direitos aos cidadãos. Ok, pessoal? Tudo aí no livro, né? Facinho. Manu, conseguiu aí pegar as perguntas? Sim? Beleza. Então, vamos lá. Hoje nós vamos lá na página de número... Ô, professora, mas tem mais. Tem a questão de número 2, Professora, 3 e ainda faltam 4. mais questões. Ah, tem mais? Eu achei que tinha acabado. Então, fala, quem vai falar? Posso Quem vai ler a falar 2? pra mim? Pode falar, Cauã. 2. Relacione dois deveres de um cidadão. Eu Ah, tem a coloquei. questão 2, eu esqueci. Relacione dois deveres do cidadão. Pode falar, Cauã. Pagar os impostos devidos e proteger o patrimônio público. Pagar os impostos devidos e proteger o patrimônio público. Lohane, pode falar. Prof, posso falar Peraí, três? só um minuto, nós estamos na 2 ainda. Lohane, pode falar. É pagar as suas contas e respeitar o direito do outro. Isso. Mais alguém quer falar dos direitos? Maria, pode falar.
Pode falar, Maria. Quer falar não, Maria? Desligou a câmera sem querer aí? Você vai falar? Posso falar o meu, professor? Só um minuto, a Maria está se organizando lá. Vai falar ou não, Maria? Acho que ela está travada. Pode falar, Henrique. Prof, porque tá travando. Tá travando mesmo. Fala então, Henrique. Eu coloquei na 2. Pagar os impostos e respeitar os direitos dos outros. Isso, muito bem. Mais alguém quer falar? 2? Não? Então vamos para 3. Pedro Posso Henrique. falar, professora? Pode, Pedro, pode falar. A primeira Constituição surgiu no governo de Marechal Deodoro da Fonseca no ano 1824. Né a pergunta? Não, a pergunta é essa. A primeira Constituição surgiu no governo de 2 pontos. Aí a gente tem que escrever, aí Tá. o ano, entendeu? Tá. É para completar, né? Isso. Tá, então fala de novo. A primeira Constituição surgiu no ano. No governo de Marechal Deodoro da Fonseca no ano 1824. Tem mais? Não, era só essas duas mesmo. Ok. Acabamos? Não, Não, tem tem a a 4. Tem 4. Quem vai falar 4 para mim? Professora... Ah, o Pedro Teixeira quer. Pode ir, Pedro Teixeira. Relacione 2 direitos dos trabalhadores: vale transporte e o salário. Vale transporte e o salário. Quem mais vai falar? Cauã, pode falar. 13º salário e férias remuneradas. Isso, direitos dos trabalhadores. Quem mais vai falar? Mais ninguém? Pessoal, tá todo mundo aí? Sim. Sim, prof. Gustavo, pode falar. Registro em carteira e pagamento. Registro em carteira e pagamento do salário, né? Prof, posso Então, falar nós a temos... minha? Pode, Pedro. 13º salário e férias remuneradas. Isso, 13º salário e férias remuneradas. Vocês sabem o que é 13º salário? Eu Não, sei. é o salário a mais. Sim. É um salário, um salário bem pouquinho que... Eu não lembro se são pessoal do É meio estado que um trabalha... bônus quando eles ganham no final do ano. Eu não sei É o se é para quem 13º. trabalha para o estado que ganha. Não, todas as pessoas todos os trabalhadores têm direito de receber, Ah, tá. tá? Mesmo quem trabalha sem ser Estado ou prefeitura também, quem trabalha no privado, serviço privado, também tem direito de receber. 13º salário. Por exemplo, chega em dezembro, você recebe o seu pagamento do mês de dezembro e recebe o 13º, que é como o Henrique falou, né? Como se fosse um bônus, é um extra, tá? É um salário seu extra. Para que foi criado isso, vocês acham? Por que foi criado esse 13º? Fala, Gustavo. Gustavo. Seu microfone tá desligado, tá? Liga o microfone, amor. A primeira Constituição não foi criada por Dom Pedro I? A primeira Constituição? Não, Foi? aqui. Professora, deixa eu explicar ele. Posso explicar? É porque tá no livro, eu e o pessoal, a gente fez juntas para casa, a gente também achou que era Dom Pedro, só que não era. No livro, não fala que foi Dom Pedro I, fala que no período que Dom Pedro I estava aqui no Brasil. A primeira Constituição surgiu quando o Brasil era governado por Dom Pedro I em 1824.
Lá na página 11. Ah, não está falando que Dom Pedro I criou a primeira Constituição no Brasil. Fala que quando ele governava, foi criada a primeira Constituição. Tá, mas aqui, qual que foi a pergunta? Tava perguntando assim, a primeira Constituição surgiu no governo de, era para colocar o nome, e depois Surgiu no governo de Dom Pedro I. Sério? Sério. Eu falei a primeira Constituição surgiu no governo de Dom Pedro I em 1824. Ah, ô Gustavo, o que você vai falar, tiozinho? Ué, tá certo. Porque a resposta aí, vocês deram a resposta errada? Eu coloquei Marechal. A gente fez junto. Eu, Cauã. Não, a primeira Constituição surgiu no governo de Dom Pedro I, em 1824. Lembra que quando nós falamos que nela a maior parte da população foi excluída da participação política? Porque as pessoas não possuíam renda, né, necessária para votar. Então, para votar tinha que ter o quê? Ó, din-din. Só quem tinha dinheiro podia votar. Ó, absurdo, né? Ok? Então, todo mundo podia votar, todo mundo tinha dinheiro. Ah, mas não tinha mesmo. Só tinha dinheiro. Lembra que nós estudamos que a maior parte da população era pobre? Era pobre ou não sabia escrever. Isso, não sabia ler, não sabia escrever. Fala, Lohane. Posso dar a resposta da quadra? Um salário mínimo e um vale transporte. Isso. Ô, Henrique, desliga seu microfone. Fala, Manu, você tem uma mão levantada aí, pode falar. Manu? Você quer falar, Davi? Quero não, obrigada. Então desliga o microfone, por favor. Manu? Você quer falar, Manu? Não? Você estava com a mão levantada aí? Então vamos lá. Terminamos, né? Sim. Então vamos lá. Livro de História, página 23. Aprendendo mais. Na aula passada, nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sobre o ECA, certo? Sim. Então vamos lá. Página 23, aprendendo mais. Nós vamos. Página 23. Então vamos lá. Ondas de protesto ao redor do mundo lembram que as vozes de crianças e adolescentes devem ser ouvidas e seus direitos protegidos. Declaração da diretora executiva da Unicef. Vocês já viram falar na Unicef? Não. A gente vê na televisão, quando tem aquele programa, página 23. Quando tem aquele programa lá do Criança Esperança, né? Aí quem é que fica responsável por isso? A Unicef, tá? Então vamos lá. Começa a ler para mim, ó, Esther. Nova York, 18 de dezembro de 2019. Crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo saíram às ruas nos últimos meses para exigir seus direitos. Tá bom. Luiz? Embora cada contexto seja único, do Oriente Médio à América Latina e ao Caribe, e na Europa, África e Ásia, os jovens estão pedindo ação em relação à crise climática, pelo fim da corrupção e da desigualdade, por uma melhor educação e oportunidades de emprego,
e por um mundo mais justo para todos, em qualquer lugar. Isso. Gustavo. Gustavo? Portanto, é uma ironia de partir o coração que, ao defender seus direitos fundamentais, muitas crianças e muitos adolescentes estão vendo seus direitos roubados. Manu? Muitos desses protestos deixaram jovens manifestantes atrás das grades, feridos e, por vezes, mortos. Escolas foram fechadas e os serviços públicos interrompidos. Bianca? Os direitos das crianças e dos adolescentes à assembleia pacífica e à liberdade de expressão, inclusive em protesto pacífico, estão consagrados na Convenção sobre os Direitos da Criança, o Tratado de Direitos Humanos mais ratificado no mundo. Cabe aos Estados-membros garantir que as crianças e os adolescentes possam exercer esse direito de maneira segura e pacífica. Carol? Carol? Eu acho que ela não sabe qual página. Carol, você tá aí, amor? Tá, ela tá, só que tá com o microfone, câmera desligada. A conta dela tá. É isso que eu ia falar. Pedro Teixeira? Todos os atores devem abster-se da violência e as garantias fundamentais para a proteção das crianças e dos adolescentes devem permanecer aplicáveis em todos os lugares, o tempo todo, inclusive onde houver agitação civil ou conflito armado. Esther já leu. Henrique? Outra página agora. Ô, professora, eu tô aqui procurando a página, mas até agora eu não achei. Página 24. Você não está acompanhando a leitura, não? Não é que... agora ele vai falar dos outros. É aqui, né, professora? A abolição da escravidão não garantiu a Henrique, presta atenção na aula, Henrique. Lohane, lê pra gente. Você está acompanhando a aula. Cauã? Meu apelo é para proteger crianças e adolescentes da violência e respeitar seus direitos de falar e ser ouvido. Pode ler mais? Pode terminar. Dê a eles oportunidade para expressar seus preocupações de maneiras significativa e participar de assuntos que afetam seus futuros. Ouçam e responda que uma maneira baseada em princípios construtiva e solidária. Isso. Então, aí está falando o quê? De manifestação de algumas crianças que foram adolescentes, crianças e jovens que saíram às ruas, né, em 2019 para o quê? Para exigir os direitos delas, né? Os direitos não estavam sendo respeitados, eles foram para a rua para poder o quê? Exigir os direitos. Pode falar, Giovana. E eu queria ler. Ah, tá. Eu tô indo por fileira, daqui a pouquinho vou chegar em você, tá bom, amor? Ok. Nós estamos agora, quem vai ler agora para a gente vai ser o Pedro Henrique. Vai lá, Pedro Henrique. Movimento Negro, página 24. Tá.
A abolição da escravidão não garantiu a imediata inserção dos negros libertos no mercado de trabalho e o acesso aos direitos garantidos nas leis do período. Pelo contrário, a preferência por trabalhadores europeus e a existência de teorias racistas que tentavam provar a inferioridade dessa população dificultou ainda mais o acolhimento dos negros ao novo regime político. Foi preciso... Tá bom, Henrique. Então, pessoal, quando aconteceu, né, lá, teve a Lei Áurea, né, teve a lei que proibiu que os negros, né, fossem tidos como escravos, né, aconteceu lá a abolição da escravidão. Essa abolição aí, infelizmente, ela o quê? Ela não garantiu o quê? Que os negros fossem inseridos diretamente no mercado de trabalho, né? Hoje foi assinada a Lei Áurea, amanhã todo mundo é igual. Foi assim que aconteceu? O que vocês acham? Não. Não. Eu acho que não. Não foi assim que aconteceu, né? O acesso também, né, aos direitos a eles também demorou, né? Então, continuaram dando preferência para quem? Para os trabalhadores europeus, né? Tinha umas pessoas que eram o quê? Muito racistas, né? Então, elas tentavam o quê? Provar a inferioridade da população negra, tá? Então, os negros, né, assim que teve lá a abolição da escravidão, eles ainda continuaram sofrendo muito preconceito. Até hoje ainda sofrem, né? Infelizmente, nós sabemos que até hoje isso acontece, né? Não só no Brasil, como em outros países também. Agora é o Davi. Davi, pode ler. Foi preciso muita organização para que esse cenário fosse progressivamente alterado. Pode continuar? Pode. Ainda no século XIX, não tenho certeza, a população negra tentou se unir para constituir grupos contra a discriminação. Isso. Dezenas de associações foram... Tá bom, obrigada. Então, no século XIX, né, eles se uniram e formaram o quê? Movimentos para quê? Para constituir grupos contra a discriminação que eles estavam sofrendo. Guilherme, você quer ler, amor? Seu microfone funciona? Não? Quero não. Não? Giovana, você? Ok. No século XIX, a população negra tentou se unir para constituir grupos contra a discriminação. Dezenas de associações foram criadas em vários estados para mobilizar essa população. E uma ação que influenciou na organização foi a chamada imprensa negra, ou seja, jornais publicados por e para negros, que colocavam em pauta suas demandas. Então, eles se juntaram, né? Criaram associações e criaram o próprio jornal aí, ó. Tem aí do lado, olha, foto. Primeiro exemplar do jornal O Homem de Cor. Primeiro jornal brasileiro a se posicionar contra a discriminação. Em 1833, anos antes da abolição. Então, eles começaram a se juntar, a publicar, né, sobre o quê? Sobre os preconceitos que eles, o quê? Que eles sofriam, que eles continuavam sofrendo. Página 25. Vai, Cauã. Ao longo do século XX, várias foram as formas que as comunidades negras encontraram para se organizar. Nos anos 1930, por exemplo, foi criada a Frente Negra Brasileira, a organização dos
filiais pelo país e que desenvolveu um considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviços médicos e odontológicos, curso de formação política, de artes e ofícios. Isso. O que aconteceu aí? Quem vai saber me explicar? Eles começaram, eles se movimentaram, eles foram para a rua, eles protestaram. Aí, o que aconteceu ao longo do século XX aí? Eles se organizaram, o que eles conseguiram aí? Criar um mundo melhor. Tá, então olha lá. Nos anos 1930, foi criado o quê? A Frente Negra Brasileira, certo? Foi uma organização com filial por todo o país, né? Ela se desenvolveu, aí o que eles conseguiram? Ó, manter escola, grupo musical e teatral, time de futebol, departamento jurídico, serviços médicos e odontológicos, cursos de formação política, de artes e ofícios. Então, se eles não tivessem feito nada, se eles tivessem aceitado a situação, eles teriam conseguido essas coisas? Não. Não, né? Então, eles foram o quê? Atrás dos direitos deles, certo? Nós temos direitos como qualquer outro cidadão. Então, vamos correr atrás dos nossos direitos, ok? Agora, Luiz, você. Ai, Deus. Esther aqui. Não, essa Esther aqui, ó, tá aqui, ó, quem que é? Antes da Manu. É a Sara? Sara, é você que tá aqui? A Sara Silveira é a Esther. Não, tô falando essa Esther. Essa Esther Silveira é quem? É a Esther. Sou eu, é por causa que eu não tenho som no computador para falar. Tá, então daqui a pouco Aí eu vou falar por aí. Tá, então daqui a pouco eu chego em você. A Maria não tá conseguindo ler, porque o microfone dela tá ruim. Vai lá, ô Manu, agora é você. E tá travado. No final dos 70, o movimento negro unificado contra a dominação racial, MNU, foi criado após uma série de eventos racistas. O movimento surgiu como uma organização civil que pretendia garantir que o acesso aos direitos políticos, sociais e econômicos dos negros garantido, tendo como bandeira principal a luta contra o racismo. Pronto, Manu? Vai, ô Bianca, continua. Oi. A luta das populações negras é contínua e ainda falta muito a ser feito. No sentido de igualar as oportunidades entre negros e brancos, no entanto, podemos ressaltar algumas vitórias conquistadas. Pode ler também? Pode continuar. Lei número 7.716, de 1989, que define o racismo como crime. Criação pelo governo, em 2003, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, voltada para discussões referentes às demandas dessa população. Lei número 12.711, de 2012, que estipula cotas para alunos oriundos da escola pública e universidades públicas de ensino técnico e superior, e também as cotas raciais. Isso, então, crianças, o que aconteceu aí? Eles lutaram pelos direitos deles e conseguiram muitas coisas, né? Ainda falta muito para conseguir, ainda faltam muitas pessoas, né? Acabarem com esse preconceito bobo, né? Preconceito idiota, né? Por causa de cor de pele, sim.
Mas se eles não tivessem, livro de história, página 25, nós estamos. Se eles não tivessem saído à luta, se eles não tivessem corrido atrás, se eles não tivessem procurado pelos direitos deles, né, feito movimentos, corrido atrás daquilo que é o direito deles, eles teriam conseguido? Hã? Não. Não. Né? Eles não teriam conseguido. Não. Então, se existem os direitos, se é direito, né? Se é direito, você pode o quê? Você tem que ter aquilo, certo? Então, você, né? Voltando lá atrás, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, como criança, tem direito o quê? À escola, tem direito à alimentação, tem direito o quê? À saúde, né? Quando você fica doente, você tem direito a um médico. Então, se um pai ou uma mãe está com um filho doente e leva para o hospital e não consegue atendimento médico ou precisa de ficar internado e não está conseguindo o plano de saúde, não quer cobrir a internação, o que tem que fazer? Tem que correr atrás de quê? Dos direitos, certo? Entra com uma ação judicial, corre atrás até conseguir, né? Então, se é direito seu, você vai correr atrás para conquistar, ok? Assim como os negros fizeram aqui. O livro fala aí no final, olha, a luta das populações negras é contínua e ainda falta muito a ser feito, no sentido de igualar as oportunidades entre negros e brancos. Né? Infelizmente, é uma desigualdade social muito grande, tá? Mas, né, aí também fala o quê? De várias conquistas que eles já tiveram. Por quê? Porque eles correram atrás do direito deles, ok? A página 26 aí, nós não vamos fazer agora, tá? Nós vamos na página 27, o Aprendendo Mais. Vamos lá. A página 26, depois eu vou mandar de trabalho para vocês. Não precisam de se preocupar, que vocês não vão ficar livres dela, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui página Agora 27, nós vamos né? na 27, aprendendo mais. A 26, depois a professora Heloísa vai enviar, tá? Não. Oh, meu pai. Que sofrimento. Ô, professora, eu tô cansada, quero dormir. Gente. Não quero trabalhar. Você acha que eu também não tô? Eu também. Você tá com o cabelo todo bagunçado, acho que dá pra saber. Mas nós agora vamos estudar, né? Então, vamos lá. Eu posso Aprendendo mais. Espera aí, eu tô indo na ordem aqui, ó. A Bianca leu. Carol, você tá aí, amor? Não, né? Pedro Teixeira, você agora. Cidadania é também respeito ao próximo. Uma discussão que está em evidência nos últimos tempos é a que se refere ao bullying. Segundo pesquisas realizadas pelo Senado Federal, esse tipo de violência atinge cerca de 45% dos alunos do ensino fundamental, sendo alunos de 11 anos as principais vítimas. Pode continuar? Pode. O sentimento de insegurança e timidez é um grande impeditivo para o pedido de ajuda. Isso. Então, preste atenção. Espera aí, só um minuto. Então, cidadania também é o quê? Respeito ao próximo. Eu preciso saber respeitar o próximo. Quem que é o próximo? É quem está ao seu lado, certo? Todas as pessoas que estão perto da gente é o nosso próximo, tá? O que acontece,
né? Hoje em dia, a gente vê muitas histórias, muitos casos de crianças, né, que sofrem o quê? Tipos de violência verbal, né? As violências verbais, que um chega e fala para o outro, né? Palavras que não deveriam ser ditas, né? Como, por exemplo, chama o outro de gordo, né? Chama o outro de... fala aí, vocês sabem muito mais do que eu. Violência psicológica. Macaco, de gordo, que Baleia. Burro. hã? Burro. Tem gente que chama de burro. Tem gente que chama de magricelo, de palité. Magricelo, se é gordo tá ruim, se tá magro tá ruim, o que mais? Obeso, sei lá, Cabelo baleia. Isso, são palavras, né? Que são ditas que não devem ser ditas. Falta de respeito com o outro. Lembram quando nós lemos lá o livro Perseguição? Lembro. Isso, o livro Perseguição, ele falou muito sobre esse assunto que vai ser tratado aqui agora, né? Então, o livro falou muito das duas crianças, né, que ficavam na escola e elas sofriam o quê? Sofriam o bullying, né? Então, crianças que eram, no livro, conta a história de duas crianças. Quem lembra a história do livro pode me falar um pouquinho? Eu. Ô, Manu, pode falar. É porque a Carol tá falando aqui que o microfone dela tá quebrado. Ah, beleza. Ok. Falem sobre o livro. Ô, professora, também vou falar sobre... eu vou falar sobre o livro, para falar uma outra coisa que eu queria falar. Tá. Ó, no livro, eles falam que tinha uma menina, eu esqueci o nome dela, mas ela sofria muito bullying. Mandavam mensagens para ela falando que ela, sobre o cabelo dela, essas coisas. Pessoas da escola dela falavam isso. O nome dela e é ela Manu. tinha Manu. Aí ela tinha um antigo amigo. Acho que o nome dele era Léo, não lembro também. Aí ele também sofria bullying. Aí um dia os dois se encontraram e eles deram um jeito de encarar o bullying para nunca mais sofrer. Isso. E agora outra coisa que eu quero falar é que eu acho que foi no terceiro ou no quarto ano, uma menina chamada Letícia, um dia ela terminou de comer um saco de Doritos e falou assim comigo: Ô Henrique, esse aqui é você, amassou o Doritos e jogou no lixo. Aí eu só falei assim, todo mundo sabe que eu levo muitas coisas ao pé da letra. Isso todo mundo sabe. Aí eu só falei assim, a Sara sabe muito bem disso. Então vamos lá, presta atenção aqui. Então, nós devemos ter muito... Sara, desliga o microfone, por favor. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos com o outro. Porque, às vezes, para você, eu falei por brincadeira, né? Às vezes, para você, aquilo é uma brincadeira, mas para o outro que está ouvindo, que está recebendo, não é. E tem muitas pessoas que não conseguem o quê? Colocar para fora. Tem gente, por exemplo, que um chega e fala alguma coisa, vai logo lá e responde, passa, pronto e acabou, certo? Tem muitas crianças que não conseguem, ficam guardando esse sentimento. Tem muita criança que é insegura, que é tímida, fica guardando esse sentimento e não pede ajuda. E, infelizmente, muitas crianças acabam o quê? Adoecendo, porque aquilo vai o quê? Vai ficando na cabeça dela, ela vai pensando naquilo o tempo todo, vai pensando, e esse sentimento que vai ficando guardado ali dentro da cabecinha dela vai gerando nela uma tristeza muito grande, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos com o outro. Então, vamos lá. A seguir, leia sobre o bullying e as formas de prevenção. Então, vamos lá. Precisamos falar sobre bullying. Onde que parou a leitura? Foi no Pedro Teixeira, né?
Então, agora é o Gustavo. Vai, Gustavo. O termo vem da palavra inglesa bully, que significa brigão, valentão. O bullying Olha aí, só um minutinho, Gustavo. O que significa bullying? Brigão, valentão. Né? A pessoa se acha, né? Pode ir. Bullying é, portanto, o ato de ser um valentão, ou seja, de humilhar, intimidar, ameaçar ou maltratar alguém de maneira repetitiva. Só um minuto, Gustavo. De maneira repetitiva, né? Então, a pessoa que faz bullying é aquela pessoa que sempre está fazendo a mesma coisa, né? Ela gosta de quê? De ameaçar. Ela gosta de quê? De intimidar. Ela gosta de quê? De maltratar alguém de maneira repetitiva, né? Hoje chega e fala, amanhã chega e fala de novo. Depois de amanhã, chega e fala de novo, né? Pode continuar, Gustavo. Nos últimos anos, esse tipo de violência tem ficado cada vez mais evidente. E as escolas são os ambientes em que esse tipo de ação mais aparece. Isso. Só um minutinho, Gustavo. Aí está falando que as escolas são os ambientes em que esse tipo de ação mais aparece. Por quê? São os lugares onde as crianças ficam maior tempo juntas, né? Infelizmente, tem aqueles que gostam de intimidar, ameaçar ou maltratar, aproveitam o quê? O ambiente escolar. Tá bom, Gustavo, obrigada, tá? Agora é Esther. Vai lá, Esther. Nos últimos anos, esse tipo de violência tem ficado... Tudo é bullying agora. Tudo é bullying agora. Desde a difusão do termo, essa frase ficou cada vez mais comum. Muitos pais e professores alegam que o antes era considerado natural, hoje foi problematizado. Isso não é uma verdade absoluta. Antes de mais nada, os adultos devem entender que nem tudo é bullying mesmo. Por exemplo, argumentações entre colegas de sala, discussão ou brigas não são. Peraí, professora, só um momento. A cachorrinha dela. Então, vamos lá, vou terminar aqui para ela. Discussões ou brigas não são. Então, por exemplo, tá aqui, né? Nós estamos aqui na aula agora, né? Aí o Henrique falou uma coisa aqui, o Cauã foi lá e discordou do Henrique. Isso é bullying? Não, é opinião. Isso não é bullying. Isso é o quê? Isso é discussão. Isso é opinião, isso é uma discussão. O Cauã não concordou com o que o Henrique falou. Então, tem que se tomar muito cuidado para não achar que tudo também é o quê? É bullying, né? Existe? Sim. Mas nós precisamos tomar cuidado para não generalizar e tornar tudo virar o quê? Tudo virar bullying. Bernardo, livro de história, página 27, você chegou agora. Então, vamos lá. O bullying apresenta 4 sinais clássicos. Agora é você, Henrique, lê para a gente. Quais são os 4 sinais clássicos do bullying? Pode ler, professora? Pode. Primeiro, intenção de ferir alguém. Segundo, repetição da agressão. Terceiro, presença de espectadores. Quarto, concordância do alvo sobre a ofensa. Isso. Então, aquela pessoa, né, que tem a intenção, está fazendo aquilo com a intenção de ferir alguém, ela está praticando o bullying. E aquela pessoa vive repetindo aquele tipo de agressão, né? Henrique, hoje eu cheguei para o Davi e falei com o Davi, ô Davi, seu gordo, né? Aí amanhã eu cheguei e falei de novo, ô Davi, seu gordo.
Depois de amanhã, eu cheguei e falei, ô Davi, seu gordo, eu estou insistindo, né? Então, essa repetição, né, de agressão, ela é o quê? Ela é considerada bullying, tá? Quando a pessoa que está praticando bullying, ela insiste com aquilo, ok? Outra coisa, presença de espectadores. Ah, eu faço na frente de muita gente para a pessoa ver que eu sou o bozão, né? Ah, eu é que mando, né? Então, eu vou ficar falando para o Pedro Teixeira ou para o Pedro Henrique, eu vou falar palavras que ofendem eles quando eles estiverem em grupo com outras pessoas, né? Eu quero que outras pessoas vejam aquilo que eu estou fazendo. Concordância do alvo sobre a ofensa, né? Eu pratiquei o bullying contra a Manu, aí a Maria Eduarda foi lá e reforçou aquilo, né? Então, isso também o quê? É considerado o quê? Bullying, ok? Página 28, vamos lá. Agora é a Lohane. Vai lá, Lohane. Isolamento da família e dos amigos, queda de Lohane não está te ouvindo, amor. Agora está me ouvindo, professora? Agora sim. Isolamento de famílias e dos amigos, queda de rendimentos escolares, desculpas recorrentes para não ir ao colégio, doenças psicomáticas podem ser sinais de que o pequeno está passando por uma situação complicada. Isso. Pode ler agora, o Pedro Henrique. Tá. Página 28. Crianças com baixa autoestima passando por uma situação. Não. Crianças com baixa autoestima e mais retraídas dificilmente tendem a reagir ao bullying e acabam se tornando um alvo dos valentões. Conversas constantes sobre respeito, tolerância e até autoaceitação para que as crianças e adolescentes entendam sobre a gravidade do bullying e que prejudiciar uma pessoa não fará com que elas se sintam melhores. Isso, Os espectadores... Tá bom, obrigada. Davi, você? Os espectadores também devem ter consciência de seu papel no bullying. É bullying ou bullying? Eu não sei. Ao assistir a cena, eles estão endossando o comportamento do agressor. Um exercício comum é... Pode terminar agora, Davi. Um exercício comum é fazer uma dinâmica em que cada criança assume o papel da outra. A empatia é uma importante arma contra o bullying e ele deve ser praticada desde crianças pequenas. Isso. Então, antes de você praticar o bullying, né? Pense assim, e se fosse comigo? E se estivessem fazendo isso comigo, né? Será que eu ia gostar? Será que eu ia ficar feliz? Isso vai me fazer bem? Então, antes de você agir contra outra pessoa, pense em você. Se fosse com você, né? Você se sentiria feliz? Você estaria bem com a situação? Outra coisa, quando você estiver em um grupo, né, de colegas, e uma pessoa do grupo estiver
ofendendo o outro, né? Praticando bullying contra outra pessoa, você pode fazer o quê? Você pode se opor àquela situação. Porque o que acontece, gente? Muitas crianças reagem, né? A pessoa chega, fala alguma coisa, a criança já vai dar uma resposta logo e sai da situação, consegue resolver, certo? Agora, tem crianças que não conseguem se resolver, são tímidas, né? Então, só um minutinho. Então, quando a criança, só um minuto, tá, Sara? Só terminar minha fala. Quando a criança, liga sua câmera, Sara. Quando a criança é tímida, né? Ela não consegue reagir à situação, o que vai acontecer? Ela vai levar isso para casa. E aí fala, olha, a criança começa o quê? Se isolar da família, começa a ter queda no rendimento da escola, né? Passa a não querer ir para a escola, começa a ter doenças psicológicas, né? Depressão. Então, imagine você quer causar isso a alguém? Você quer que um colega seu fique triste? Você quer que um colega seu tenha baixo rendimento escolar? Você quer que um colega seu fique com problemas psicológicos? Não, eu tenho certeza que não, né? Então, quando nós não queremos para a gente, nós não devemos querer para o outro. A palavra de Deus fala assim, olha, que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Então, a Lohane ama o Henrique como ela ama ela mesma, porque o Henrique é próximo da Lohane, que ama o Bernardo, que ama a Bianca e assim sucessivamente. O próximo é aquele que está do seu lado. Então, a palavra de Deus é bem clara. Jesus já deixou escrito lá, né? Porque ele já sabia que essas coisas iriam acontecer. Então, ele deixou escrito lá: ama o próximo como você ama você mesmo. O que a gente quer para a gente? Para a gente só quer o melhor, não é isso? Certo ou errado? Certo. Né? Certo. Eu só quero o melhor para mim. Então, se eu só quero o melhor para mim, eu só vou querer o melhor para o meu próximo. Pode falar agora, Sara. Quando você está falando aí sobre bullying, essas coisas, eu lembrei do dia de ontem, que eu estava jogando com o pessoal na hora do intervalo, né? Na hora do intervalo, não. Depois da aula. Era eu, o Davi, o Henrique, o Pedro e... não lembro mais, a Bianca. Aí a gente estava dentro da partida. Aí quando abriram o chat pra gente conversar, na hora da discussão, um cara começou a xingar o Davi, tipo, se mata louco, sua família não gosta de você, você é um desgosto pra ela. E tipo, aí eu gritei com o Pedro na ligação, expulso o amarelo, agora. Aí, né, o Davi ficou muito calado, porque ele, com certeza ele não gostou nem um pouco disso. Enquanto a gente foi lá no grupo... Nossa, que cara retardado, mano. Esses jogos, vocês estavam jogando online, né? Aham. Esses jogos online tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, porque às vezes você está jogando com uma pessoa que você nem conhece, você nem sabe quem que é, ok? Então, tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem medir aquilo que elas estão falando, né? Então, pessoal, jogar com quem não conhece, além de ser muito perigoso, né? Porque pessoas que podem te influenciar para o mal, né? Vai ficar ouvindo o que você não quer. Então, quando você for jogar online, jogue com pessoas que você conhece, né? Jogue com pessoas que você tem autorização dos seus pais para você estar jogando, tá? Fala, Cauã. Deixa eu Deixa a Sara terminar a fala dela. Beleza. Pode terminar. Aí, né, eu fui lá no grupo depois de jogar, né? E depois disso que aconteceu, a gente ficou falando lá na ligação. Davi, calma. Esse cara não sabia o que ele tava falando. A gente te ama muito, pelo amor de Deus, não faz isso, aquilo, né? Pois é. Vocês não conhecem o cara, né? Não. Aí, né, foi lá, a gente voltou pro grupo da sala.
E a gente ficou falando, Davi, a gente ama muito, ficou falando altas coisas para ele e no Isso, final deu tudo certo. isso. Então vai, Cauã, pode falar. Eu sempre joguei com os meus amigos, Aí tinha uma vez que eu tava jogando com um deles, aí a gente tava jogando de boa. Aí a gente entrou no grupo e nesse grupo tinha um cara muito bom. Aí a gente adicionou ele pros amigos. Beleza, a gente começou a jogar. Aí a gente perdeu uma partida. Aí o que que o cara foi lá e fez? Começou a xingar meu amigo de uns palavrão lá, uns palavrão mal pesado lá. Aí meu amigo, o nome dele é Matheus, ele falou: expulsa o cara, expulsa o cara, expulsa o cara. Eu falei: expulsa. Isso mesmo. Pode falar, Maria Eduarda. Maria, está Teve um dia falando? que eu tava jogando. Teve um dia que Tá travando, Maria. eu tava jogando com o Henrique. Que eu tava jogando com o Henrique, mas a prima dele, aí foi lá, teve um menino que começou a chamar ele de noob. Tá chamando eu de noob, a Duda de noob, minha prima de noob. Tá falando que nossas coisas não valiam nada. Quando for assim, pessoal, exclui do jogo, entendeu? Pessoas que não fazem bem. Meu primeiro conselho, não jogue com quem você não conhece, tá? Primeiro conselho. Segundo, se você está jogando com quem você não conhece e essa pessoa começa a te ofender, exclui a pessoa, ok? Desculpa, você não precisa de ficar ouvindo essas coisas, entendeu? Você não precisa de ficar ouvindo isso. Se você tem a possibilidade aí de tirar a pessoa do grupo, exclui, né? No jogo, exclui. Principalmente se você não conhece a pessoa, não vai ter jeito de você resolver a situação com ela. Então, exclui. Quando a gente conhece a pessoa, por exemplo, aqui agora, nós estamos em grupo aqui. Se alguém ofender alguém aqui agora, o que vai acontecer? Nós vamos conversar e vamos resolver a situação, ok? Agora, quando é com pessoa que você não conhece, que não vai ter jeito de você resolver aquela situação, você não é obrigado a ficar ouvindo essas coisas. Então, exclui a pessoa. Ô, professora, mas lá no jogo... A mão, tem colega com a mão levantada. Fala, Gustavo. Eu tava jogando, eu não lembro qual jogo que era, mas do nada, meio que no chat que chama o jogo, um cara começou a falar muito palavrão. Ele nem tava meio que insultando alguém, ele só tava falando. Só falando palavrão por falar, né? Aí o que acontece, gente? Vocês vão guardando isso na mente de vocês, vai poluindo a sua mente. Então, cuidado com quem você joga, cuidado que você está ouvindo. A internet é bom? Sim, excelente, né? Se não tivesse a internet, nós não estaríamos tendo aula dessa forma, né? Nós nem estaríamos tendo aula. Então, olha para vocês verem o benefício que traz para a gente. Só que a gente tem que saber usar, correto? Você tem que saber usar para você não ficar prejudicado. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem que você chama para jogar com você. Cuidado com o que essa pessoa está falando com você, né? Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Se você perceber que aquilo não é bom para você, exclui a pessoa, tá? Você não conhece, exclui. Mesmo pessoas que a gente conhece, né? Às vezes você conhece a pessoa e a pessoa está te ofendendo, né? Você não é obrigado, se a pessoa não quer resolver, você não é obrigado a ficar ouvindo ofensas de ninguém, ok? Fala agora, Henrique. É por causa, professora, que nesse jogo que eu, a Duda e a Amanda tava jogando, que foi onde que o cara tá chamando a gente de noob, não dá meio que para excluir, que é um servidor público. Qualquer um pode entrar lá e ficar lá jogando. Só quando quiser sair, só se for servidor privado, só fica. Aí vamos supor, eu criei um servidor privado e eu só permito jogar a Duda, a Amanda e mais alguém. Aí sim, se a pessoa fizer alguma coisa, eu posso excluir ela do servidor privado. Mas quando é servidor público, aí não dá para excluir, não. Então você sai. Aquilo está te prejudicando, quem tem que sair? É você. Entendeu? Se está te prejudicando, você sai. Fala, Lohane.
É que teve uma vez que aconteceu uma coisa aí no colégio que a gente tinha resolvido há muito tempo. Só quero falar porque a gente tá falando sobre isso. Então, que meu irmão tinha uma bola e eu fui pegar um dia pra brincar com. Eu acho que foi com a Manuela ou com alguém aí. Eu fui brincar com uma pessoa com a bola. Aí um menino chamado Gilberto, que era do terceiro ano de ensino médio, ele foi lá e tentou tirar a bola de mim. Ele me jogou no chão e foi lá e me bateu depois. Aí ele falou que me bateu e pegou a bola, foi lá jogar a bola como se não tivesse acontecido nada, mas depois aí a gente resolveu com a crise tudo direitinho, mas só porque eu era menor, que eu acho que eu era do terceiro ano, ele foi lá, só porque eu era um pouco menor que ele foi lá e me bateu. Achou que podia, né, te bater, né? Fala, Davi. Fala, Davi. Professora, eu acho que o que mais tá tendo aqui atualmente na internet é suicídio, porque tem cada pessoa menospreza na outra, principalmente no YouTube. YouTube, canais de opinião, caso você não saiba, é tipo o canal que fala da opinião de alguma notícia, algo do tipo. Elas são ameaçadas mais do que as outras porque elas pegam um caso recente, vamos supor o Resende, por exemplo. Tem muita gente julgando os canais de opinião, mandando ele se matar e tudo mais, professor. A internet é basicamente uma arma para você, ou você usa ela e guarda, ou você usa ela para menosprezar a pessoa, entendeu? Isso que eu estou falando, É né? isso. Por isso que eu estou falando, nós precisamos saber usar. Ah, Davi, então, se você não souber usar, você vai prejudicar o outro e você vai ficar prejudicado. Você quer falar, Giovana? Pode falar. É que, tipo assim, a melhor forma de superar o bullying, superar, tipo, por exemplo, alguém fez bullying com você, a melhor forma de superar o bullying é você arrumar um amigo confiável. Porque, tipo assim, tipo assim, quando as pessoas me xingam, eu xingo de volta, tipo, não é pra ofender a pessoa, mas é pra, tipo, cortar o assunto. Eu xingo de volta pra não render, tipo, pra pessoa não ficar incomodando. Você se defende, né, Giovana? Na verdade, você se defende, né? Professora. Então, vamos lá. A Duda tá com a mão levantada ali há 30 horas. Vai lá, Duda, então, fala. A última agora é a Duda para a gente continuar. Vai lá, Duda. Maria. Mas, prof, no jogo tinha como denunciar e ele perder a conta. Aí, ele saiu do jogo na hora que ia fazer isso. Ah, tá. Isso mesmo. Se tem como denunciar. Eu já denunciei, já. Aí eu li o nome dele, fui lá, pesquisei e denunciei. E depois, quando eu fui pesquisar, ele perdeu a conta mesmo. Nossa. Isso. Então, vamos lá. Pensando sobre bullying. É uma das formas de violência que mais cresce no mundo, afirma Cleo Fante, educadora e autora do livro Fenômeno Bullying. Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz? Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. Adultos também sofrem bullying, né? O que, à primeira vista, pode parecer um simples apelido inofensivo, pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Então, é uma das formas de violência que mais cresce no mundo, tá? Além de um possível isolamento ou queda de rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie traços de da personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte por soluções trágicas como o suicídio. Né? A gente vê aí, o Davi falou, a gente vê muitas crianças, jovens, né, até pessoas mais velhas, o quê? Cometendo suicídios, por quê? Porque vão sofrendo
durante toda a vida emocionalmente, né? Violência emocional, né? Que é o bullying, certo? Chega uma hora que a pessoa acha que ela não vale nada e tira a própria vida. Então, nós já conversamos aí, né, sobre isso, aí tá falando, debata com seu professor e seus colegas, nós já conversamos. Agora, você vai fazer a página 29 até o exercício 10 da página 31. Vamos lá, rapidinho. Página 29. Ô, professora. Até o exercício 10 da página 31. Pode falar, amor. A questão de número 7 está assim: analise os dois quadrinhos e em seguida responda a questão. Aí, todos são iguais perante a lei, todos têm direito a ser diferentes, sem preconceito, sem discriminação. Aí tá lá embaixo. Explique como as duas frases da lei são complementares. São complementares. Complementares. Ah, tá. Analise os dois quadrinhos e em seguida responda a questão. Aí a primeira figura está falando assim: todos são iguais perante a lei, certo? A outra está falando: todos têm direito a ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. Então, a primeira fala que todos têm direito às leis, são os meus direitos, tá? A primeira está falando dos meus direitos. A outra está falando que todos têm direito a ser diferente, aí eu tenho direito de ser diferente na cor da minha pele, tá? Eu tenho direito de ser diferente, eu posso usar o meu cabelo cacheado, eu posso usar o meu cabelo liso, tá, Cauã? Eu posso usar, entendeu agora? Eu posso usar a minha roupa do jeito que eu quiser, eu posso usar calça amarela com a blusa vermelha, direito meu, entendeu? Você entendeu agora a diferença aí? Sim. A pessoa não pode me julgar pelaquilo que eu sou, tá? Sim. Aí você vai escrever, explique como as duas frases da lei são complementares, como que uma frase complementa a outra. Entendeu agora? Uhum. Eu sou de uma religião, você é de outra religião, tá? Entendi, obrigado. Tá, beleza. Vou aqui no banheiro e já volto, ok?
Professora, até que questão? Até a questão 10 da página 31. Professora, Oi, amor. pode pesquisar no site a questão 10, que aí tá falando que pode, porque no livro eu não achei. Pode. Obrigada. E quem ela foi e qual a importância dela na luta pela cidadania do Brasil. Quem faltou hoje foi a Alessandra. Alessandra? Acho que sim. Não, Samuel. Ah, o Samuel. Ah, o Lucas também, né, gente? O Lucas não veio, não. Ele tá faltando muito ultimamente. Tá? Ele só faltou hoje e anteontem? E a Thaís também. Thaís tá aí? Thaís tá. Thaís tá aí? Ela é a Daniele Cristiane Araújo Azevedo. Thaís? Cadê ela? Aqui, prof. Uai, amor, você chegou agora? Não. Não? Ela já tá muito tempo aí. Uai.
Professora, hoje só tem você de turma 5º ano. Não tem a... É. Não vai dar tempo de corrigir não, né, professora? Eu acho que não vai, não. A gente corrige na próxima aula. Quando a gente vai copiar o relatório, e a gente corrige na próxima aula, que hoje tem para casa, tá? História. Mas você vai passar ou tá lá no cronograma? Tá no cronograma, mas eu vou falar aqui também, no relatório, tá? Ok. Tá no cronograma, são as páginas 31, ó, 31 não, página 32 até a página 37. Oi, professora. Oi. Sabe aquela questão dessa que eu tinha falado pra você? Aí na questão dessa falando tudo. Então, eu pesquisei sobre como é que ela foi importante para a cidadania do Brasil e também pesquisei sobre ela. Tudo bem, aí eu contei um pouco como é que ela era, sobre a vida dela e eu contei o resto sobre o que estava pedindo ali. Pode? Pode. Ô, Lohane, eu recebi algumas coisas suas ontem, termina de mandar para mim, tá bom? Tá bom, professora. Já tá faltando matemática e português. Tá? Manda hoje, sem falta. Professora, Oi, Maria. você recebeu as que a minha mãe mandou? Ontem? Foi ontem, Maria, que você mandou? Sim. Você mandou por e-mail? Foi por e-mail, Maria? Foi. Não, no e-mail não caiu, não, Maria. Tô olhando aqui agora. Você mandou no e-mail da turma do 5º ano? Sim, eu tô enviando pra aí. Nessa turma. Pois é, para mim não chegou, não. Chegou um da Manu. Ontem chegou só um da Manu. Ô, Maria, você tirou, foi foto? Foi. Na hora que você manda pro e-mail, não dá nenhum recadinho, não? Falando que não foi enviado? Pergunta para sua mamãe. Tá bom, vou Porque eu perguntar. não, porque eu não recebi. Aqui, sabe o que você pode fazer? Você tá com as fotos aí, não tá? Das atividades? Sim. Aí você manda, pode mandar pro WhatsApp da escola, que aí eles repassam para mim, não tem problema não. Tá? Porque você não tá conseguindo enviar por e-mail. Tchau, professora, já deu o tempo do recreio. Tá bom? Tchau. Bom. Falou pra você. Tá joia, Maria? Tchau, professora. Vamos jogar, galera. Vamos jogar. Tá, Maria? Então, não liberei ninguém pro recreio ainda não. Por que vocês estão saindo? Liberei ninguém pro recreio. Eu também não entendi isso não, professora. Nós estamos na sala de aula. É, ué, como assim? Ninguém O ainda pessoal não. do nada fala que é recreio e sai correndo? Ué, Que viagem. eu, hein? Não entendendo isso não. Ok, Maria? Você entendeu direitinho? Professora, eu acabei de trocar aqui a câmera. Eu não tinha liberado ninguém pro recreio ainda. Agora sim vocês podem sair pro recreio. Você tá me vendo, professora? Ou. Tá, porque minha câmera tava quebrada. Vamos jogar agora?